Estamos na lição 283. A minha verdadeira identidade habita em ti. O tema especial, o que é o Espírito Santo, fala sobre esse novo modo de ver. E ver o quê? Porque identificados com a ideia da separação, o que a gente vê o tempo todo? Separação. E essa separação, ela parte de qual identificação? E quem é que está se identificando? Então, primeiro a gente precisa identificar que é uma consciência que se autodefine e se vê a parte fora da totalidade. E a partir disso, ela projeta, ela faz todo esse universo de imagens. Então, não é você que está mudando de percepção, você que está vendo diferente ou deixando de ver de modo diferente. Então, é sempre a decisão da própria consciência. Foi ela que ficou ciente de um modo equivocado de existir, ela está colocando o foco, esse poder de existir em algo que não é real, e agora ela está aceitando a sua identidade em Deus. Então, o Espírito Santo nada mais do que a sua decisão, a minha decisão, que é a decisão desse foco, de se ver em Deus, de se ver como Deus. Por isso que a lição fala, né? A minha verdadeira identidade habita em ti. Eu só vou reconhecer o que eu sou de fato em Deus, nesse novo modo de pensar. É essa permissão por ver a partir do Espírito Santo, que é a própria percepção corrigida. Essa é uma decisão espontânea, que cada um vai decidir em que momento vai confiar apenas nesse único modo de existir. Então, essa identidade, essa realidade, ela só pode ser compreendida a partir da verdade. E aí a gente pode olhar assim, ó, na experiência, não tem como você ter uma compreensão metafísica, uma compreensão de Deus, que é ir além de qualquer forma, de qualquer limite, se vendo de dentro de um limite. Porque percebe que são dois modos de pensar que um exclui o outro. Não tem como você acreditar que você é um indivíduo e aceitar um pouquinho a realidade de ser como Deus. É impossível. Porque um exclui o outro. Um invalida o outro. Por quê? Não que a existência, a realidade de Deus, ela pode ser mudada. Ela não pode. Mas na percepção, eu estou escolhendo aqui colocar esse poder de foco onde eu quero colocar. Então, percebe que é sempre essa decisão consciente e verdadeira. E aí, como que a gente pode usar isso na nossa experiência, na nossa prática? Mas antes, eu queria só trazer aqui uma parte que ele enfatiza sobre essa ideia de ídolos. Quando ele diz assim, ó, que eu não adore ídolos. Sou aquele que o meu Pai ama. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Então, o que são esses ídolos? Que eu não adore ídolos. Ídolos são símbolos que representam essa substituição, né? Através de imagens, essa autodefinição, essa substituição para o amor ou para a verdade. E tem uma parte que é trazido aqui que fala sobre esse especialismo, né? Essa autodefinição por achar que é algo separado, e aí eu defino, né, essa imagem como sendo o meu existir. Lembrando, é a consciência que está fazendo isso e não você. O perdão é o fim do especialismo. Só ilusões podem ser perdoadas e então desaparecem. O perdão é liberação de todas as ilusões, por isso é impossível perdoar apenas parcialmente. Ninguém que se agarre a uma ilusão pode ver a si mesmo sem pecado, pois mantém para si um erro como algo que ainda é belo.
E assim ele o chama de imperdoável e faz com que seja um pecado. Como pode então dar o seu perdão totalmente se não quer recebê-lo para si mesmo? Pois é certo que o receberia totalmente no instante em que assim o desse. E desse modo sua culpa secreta desapareceria, perdoada por ele próprio. Essa culpa secreta é só essa ideia de continuar dizendo que tem uma vida aqui e agora eu quero resolver essa vida. Então, todo o engajamento dessa consciência por se iludir em imagens, e aí aqui fica parecendo que a gente tem que cumprir, né, regras, tem que fazer coisas, precisa resolver coisas, sentar no seu sofá e falar, bom, já que a separação não ocorreu, eu não preciso fazer nada. Não, você vai continuar ainda fazendo tudo o que precisa ser feito, mas é a consciência que libera esse especialismo, que é ela dizer que ela é essa outra coisa. Quando é trazido assim, ninguém que se agarre a uma ilusão pode ver a si mesmo sem pecado, pode ver a si mesmo separado. Porque se eu estou dizendo que tem alguma coisa aqui no mundo, que eu me identifico com isso, que isso tem valor aqui para a percepção, para esse foco, então eu estou dizendo que tem um indivíduo, que tem algo aqui para observar algo ali. Percebe que o perdão é o desfazer desse especialismo, que é o próprio modo de pensar, que é essa crença. Então, especialismo não é porque você é uma pessoa especial, mais especial do que a outra. Não, especialismo é essa ideia fixa que o que eu sou é algo separado. Por isso que dentro desse modo de pensar, nós estamos sempre pensando em um Deus lá, em algo que está fora, que pode vir me ajudar. Percebe? Então, desse lugar, eu ainda estou mantendo esse especialismo ou esse apego com esse modo de pensar equivocado. E é isso que o Espírito Santo, que é a percepção corrigida, desfaz através da fé, através do perdão, que é olhar para tudo a partir da verdade, a partir da visão de Cristo e não desse modo de pensar. E aí, como nós podemos viver isso na prática? Como que isso pode ser mudado? Eu vou trazer aqui um exemplo, assim, bem simples, e aí você leva para tudo. Por exemplo, se você tem um hábito, se você tem uma postura mental a respeito de você mesmo, como, por exemplo, aqui eu observo muito essa tendência de não querer sobressair, de não querer ser a primeira em nada. Por exemplo, se vai começar um estudo, eu quero vir em segundo ou em terceiro, até em último. Como se eu não merecesse ou eu, já olhando para todo e validando a separação e olhando através das crenças, eu fico validando que eu não tenho a capacidade de ser a primeira, de fazer uma abertura, de começar alguma coisa, de ser ousada, de ser criativa, de estender esse poder criativo, que até mesmo aqui na ilusão, isso é possível. Então, hoje eu ouvi uma pergunta assim, até quando você vai querer ser a última? Até quando você vai querer ser a segunda? Porque o mesmo trabalho e esforço que você tem para ser a segunda, ou a terceira, ou a última, é o mesmo empenho se você quiser ser a primeira. Apenas é uma aceitação e uma mudança nesse modo de pensar. E não é uma coisa que você vai fazer para prejudicar ninguém, ou tentar competir, ou comparar. Não. É algo dentro do seu próprio modo de pensar. Você não está fazendo isso para o outro, você não está tentando convencer ninguém, você não está tentando ganhar alguma coisa. Você está aqui, através dessa realização que você pode, que você é capaz. Porque dentro dessa autocrítica e dessa avaliação equivocada, porque tem duas avaliações, né, que são esses dois modos de pensar. Ou você está pensando como Deus,
você é a totalidade, então você é capaz, até mesmo aqui, na ilusão de realização, de fazer coisas, ou você está sempre se vendo dentro de um limite, atuando através das crenças e dizendo que você é isso. Então você é isso fragmentado, pequeno, fraco, incapaz, e aí pronto, aí vem todas as crenças em ação e fica o tempo todo dizendo, enfatizando que você é aquilo. E aí quando eu ouvi aquela pergunta, eu falei assim, é verdade, até quando? Porque não depende de nada. Porque esse senso de fraqueza vai sempre dizer assim, mas é porque eu vim de uma família humilde, porque eu não tive eu não estudei em boas escolas, e aí vem aquele monte de desculpa. Mas você está dando essa desculpa para quem? A vida de quem está sendo mudada quando você fala e relata essas desculpas, né? Por isso, por aquilo, por aquilo. Quem é que está sendo impactado com isso? A vida de quem está fazendo alguma diferença com isso, a não ser a sua própria? Percebe que o querer ficar no sofrimento e aí se adaptando a esse sofrimento ou dando um jeito todo dia é uma decisão de cada um? Então, o mesmo esforço, o mesmo trabalho que você tem para você se manter nesse sistema equivocado de pensar é o mesmo esforço para você sair dele, para você se posicionar e tomar uma atitude diferente. E aí eu falei assim, esse foi o meu posicionamento. Eu falei assim, bom, então, ok. Se eu estou em alguns aspectos, né? E aí a gente acaba levando isso, reproduzindo isso para várias áreas da nossa vida, porque é um modo de pensar, então ele vai atuar em todas as áreas. E aí eu pensei assim, bom, se eu estou aqui, me esforçando para ficar em segundo lugar, por que não o primeiro lugar? Por que não fazer algo bem feito? E olha, aí eu comecei a olhar assim, olha as oportunidades para que eu então encontre novos assuntos, novas coisas para que eu traga, por exemplo, aqui no vídeo para vocês, né? Novas informações, como aplicar de forma simples, usar os meus próprios exemplos. Percebe que aí foram aparecendo novas possibilidades, porque houve um querer. Primeiro a gente faz esse questionamento, depois a gente torna esse questionamento aplicável em uma área, por exemplo, específica, e a partir disso, você usa isso como uma decisão para fazer diferente. Então, isso não tem nada a ver com o curso em milagres, porém, é o tanto que eu continuo atuando aqui no mundo, demonstra qual é o meu modo de pensar. Eu ainda estou me vendo dentro de um limite, eu ainda estou usando as desculpas, então eu ainda vou ter os mesmos resultados que eu não gosto. Então, isso eu trouxe para a prática, assim, do meu dia. Então, para de ficar trazendo um especialismo para esse modo de pensar equivocado e queira ir além. Busque novas ferramentas, aproveita isso como uma oportunidade para você transcender isso que você chama de limite. E aí a gente vai fazer isso para tudo durante o nosso dia. Então, por isso que a minha verdadeira identidade habita em ti. O que eu sou de fato é contido e aceito apenas em Deus. E aí, essa aceitação, esse modo de ver, através do Espírito Santo, vai refletir em como eu vou atuar aqui no mundo. Então, eu vou ser... se eu era antes muito passiva, agora eu vou ser mais ativa. Eu vou buscar novas maneiras, novas formas. Se você tem uma questão de relacionamento ou uma questão financeira, ou seja lá o que for, você vai usar isso para também atuar de maneira diferente e aí encontrar novas alternativas. Então percebe que é apenas a minha decisão. É esse modo de pensar, que é essa identificação que me colocou aqui. E aí essa mesma decisão é que vai me retirar disso que eu me vejo. Então, é isso, pessoal. São posturas simples, com coisas muito simples. Às vezes um convite que alguém te faz, uma pergunta que alguém te faz, ou então algo que você já aplica, já faz no seu dia a dia, e aí você vai buscar uma nova maneira para fazer aquilo de uma forma muito mais... que traga um resultado muito melhor. Compreende? Então é isso. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.